Oi, eu sou o Vinícius Peixoto, do curso de Sistemas para a Internet. Eu vou falar um pouquinho sobre a aula do professor Vanderlei, que ele explicou lá na sala de aula, para a gente assistir um vídeo do Gustavo Guanabara sobre o Dia do Programador. Inclusive, eu estou até assistindo o vídeo do Gustavo, terminando de assistir o vídeo do Gustavo Guanabara e com as anotações aqui do básico que eu estou estudando. E bom, vou falar um pouquinho sobre a história do computador. A história do computador não surgiu do nada, né? Os computadores do passado é muito diferente dos computadores que a gente tem hoje. Teve muita revolução, muita atualização desde então, ao longo dos anos. E o primeiro dispositivo criado foi o ABAC, foi um dispositivo usado naquela época para fazerem cálculos matemática básica. Foi a partir do século XVII que o Blaise Pascal que criou a Pasqualina, uma calculadora mecânica que ajudava muito o pessoal daquela época, que agilizou bastante o processo do que o abaco, que foi criado de primeira. Mas foi a partir do dia 19 que Charles criou uma máquina analítica, que desde então essa máquina revolucionou a área da tecnologia, que foi possível fazer vários cálculos matemáticos, mas assim, essa máquina nunca pôde ser 100% construída, né? Mas serviu como base para os computadores que a gente vê hoje em dia, né? Mas foi a partir do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi criado a primeira máquina, o primeiro computador em si, que ocupava uma sala inteira de máquinas, de coisas, que não tinha uma tela em si para se mexer. Mas foi uma máquina criada durante a Segunda Guerra Mundial, que o nome dela, inclusive, é ENIAC. E só assim na década de 80 e 70 que os computadores foram ficando menores, que foram realmente assim apresentados para o público, para eles começarem a usar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da linguagem de programação. Naquela época, o tipo de programação deles era com cartões perfurados, que esses cartões vocês colocavam na máquina, que tinha que tinha uns negocinhos que você colocava e ia colocando outro. Assim, era manual o trabalho deles, para eles conseguirem fazer esse tipo de programação. E era muito mais lento naquela época, porque como era tudo manual, tinha que ficar sempre atento para ver aquilo. E foi com o passar dos anos, na década de 50, que a Fortran é, é, fizeram uma máquina para desenvolver cálculos científicos, né, mais sofisticados, que logo depois eles desenvolveram o COBOL, que era utilizado para brancos e grandes empresas. Que foi só assim, na década de 70, Dennis criou uma linguagem que revolucionou a área da programação, que ele criou a programação C, que hoje em dia temos C++, JavaScript, Python, Java, que é um dos tipos de linguagens que a gente utiliza até nos dias de hoje. Mas foi a partir dos anos 2000 para cá que foram criadas as linguagens que é voltada mais para a área da web, que hoje em dia é usado em várias áreas, como uma delas é a inteligência artificial. Mas é isso, né? Esses grandes nomes da história que ficaram para a história, né, da área da programação, como a primeira programadora, que sim, foi uma mulher, foi a primeira programadora, que se chama Ada Lovelace, acho que é assim que fala o nome dela, né? Como outros também, como o Adam, né? Que criou uma máquina que decifrava os enigmas dos nazistas, né? Como o Dennis também, né? Que criou a linguagem C, né? Que hoje em dia é utilizada como JavaScript, Java, Python, C++, que deu uma revolucionou que a programação que a gente vê hoje em dia, né? E é isso, professor, meu vídeo, e é isso. Tchau.